Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 18 de setembro de 2019, uma quarta-feira, 19 horas e 36 minutos, 34 graus na cidade de Jaú. Um inverno respeitável, né? Nós vamos estudar o vídeo do número 19 e o vídeo do número 20. Estão conosco pela internet a Dani e a Denise Nunes. Desejando uma boa noite a todos. Nós também desejamos uma boa noite a elas. E vamos então aos nossos vídeos de hoje. Primeiro vídeo 19. Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 19ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. No programa anterior, abrimos considerações sobre a classificação de adiantamento espiritual que Allan Kardec realizou e publicou no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100. 101 e 102 são as três questões, três perguntas que Allan Kardec apresenta para mostrar essa classificação. É um trabalho bastante interessante, ligado inclusive com a psicologia espírita, no relacionamento dos espíritos e também dos homens. Estamos falando da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem. Falamos da terceira e também falamos um pouquinho da segunda ordem apresentada por Allan Kardec. Três ordens ligadas com a classificação da evolução dos espíritos. Porque o nosso tema continua sendo evolução. A segunda ordem é dos bons espíritos, cujo desejo maior é o de fazer o bem, de prestar o bem. Uns, dissemos lá, têm a ciência, outros a sabedoria e a extensão da bondade. E que os mais adiantados, aqueles que realmente se adiantaram mais, reúnem também o saber, as qualidades morais. Isto é, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, estão muito melhores do que os demais. Quanto encarnados, diz Allan Kardec, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Isto é, não fazem o ponto maior do seu objetivo, nem o egoísmo, nem a ambição e tampouco o orgulho. E por esse fato não experimentam o ódio, nem o rancor, nem o sentimento de inveja ou o sentimento de ciúme. E fazem exclusivamente o bem pelo próprio bem. Quando estão desencarnados, são aqueles espíritos que estão afeitos à ajuda àqueles que estão encarnados. Por isso que uma grande parte passam a ser, inclusive, assistentes espirituais, devido a esse desejo ardoroso de prestar o bem. Os espíritos localizados por Allan Kardec, que fazem parte da primeira ordem, ele chamou de espíritos puros. É uma palavra apenas para dizer que são aqueles que chegaram num estágio de ordem superior e que já conseguiram vencer todas aquelas mazelas, aqueles vícios, mau hábitos, devido à ignorância. E pelo conhecimento, viram que falamos aqui da extensão da sabedoria e da bondade, pelo conhecimento conseguem compreender melhor as situações ligadas com a vida espiritual. Os caracteres gerais, diz Allan Kardec, são de nenhuma influência da matéria, isto é, o corpo
em que eles estão encarnados, ou que podem encarnar, não trazem dificuldade alguma ao espírito. Não é o nosso caso, por exemplo, num planeta de provações e também de expiações, em que reflete muito no espírito as dificuldades do organismo, as dificuldades do corpo físico. A matéria aí se relaciona com o corpo físico. Então, a superioridade intelectual e também moral são absolutas, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 101, em relação aos espíritos de outras ordens. Se nós tivéssemos que perguntar em que ordem que nós nos encontramos, todos aqui na Terra, certamente a resposta seria na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Imperfeitos moral e imperfeitos intelectualmente. A falta de conhecimento também faz refletir na ética e na moral, que é o processo de regra de relacionamento, de convivência entre os espíritos. Bem, agora nós vamos passar para um outro tema aqui do nosso curso, porque já vencemos aí esse assunto ligado com a evolução. Então, o Espiritismo agora vai entrar num assunto importante, que é um outro princípio da doutrina espírita. Falamos de Deus, imortalidade, evolução, e agora vamos falar de reencarnação, que é um tema que muito aguardado e é um tema importante de ser examinado à luz do conhecimento espírita. Reencarnação. Vamos ver essa dinâmica toda ligada com esse processo. E é uma palavra que a gente ouve muito. Posso dizer que é a volta do espírito à vida do corpo físico. Eu volto anterior, porque assim a gente vai ficando com uma série de conceitos sobre a palavra reencarnação, para que nesse estudo a gente possa conferir ali um alinhamento bem importante para a nossa compreensão. É tornar a encarnar. Tornar porque já esteve encarnado, então torna a encarnar. Ou a volta do espírito à vida corporal. Também é um conceito que se tem e que é muito utilizado. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo 4, vai abrir este tema com o título Pluralidade das Vidas Sucessivas, aquelas que se sucedem. Pluralidade das vidas sucessivas. Ou ainda uma outra conceituação sobre reencarnação, a volta do espírito em um novo corpo. A volta do espírito em um novo corpo. Obviamente, porque ele deixou um anterior, ficou um período em um outro estado. Esse estado, do ponto de vista da doutrina espírita, chama-se erraticidade, dade, qualidade do que é errático. É um estado que o espírito fica. Depois de desencarnado, ele retorna para o estado de erraticidade. Encarnado e desencarnado. Fica um certo período, esse período é variável. Não existe padrão, não existe uma uniformidade de todos os espíritos em estado de erraticidade. Alguns ficam semanas, meses, anos e outros muito tempo ainda, dependendo de vários fatores ligados às necessidades do espírito. Essa palavra que nós falamos, reencarnação, no passado, digamos na antiguidade, era chamada de palingenesia. Nós vamos mostrar aqui o significado dessa palavra e por que ela era utilizada. Palingenesia. Palin, vem do grego esta palavra, significa de novo. E Gênesis significa nascimento. Palingenesia significava, e ainda significa, nascer de novo. Nascer de novo não no mesmo corpo, em um corpo especialmente confeccionado
para dar condições do espírito retornar ao mundo material, realizar novas experiências e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a sua evolução. O espírito só evolui porque ele faz experiências teóricas e práticas e extrai dessas experiências teóricas e práticas sempre novos conhecimentos para a sua evolução. E sempre está evoluindo. Falamos da evolução anterior, sempre o espírito está evoluindo. A cada átimo de tempo, que é a menor fração de tempo, o espírito acrescenta novos conhecimentos ao seu reservatório espiritual. Essa é a beleza do grandioso projeto da vida pelo Criador. Então a palavra palingenesia, que vem do grego, significa um novo nascimento através de um outro corpo. Da mesma forma como uma antiga palavra metempsicose, que é uma palavra também do grego e tem no idioma latino também o mesmo conceito, metempsicose. Ela é formada da palavra meta, no grego, que significa mudança, em, que significa em mesmo, e psique, que significa alma. Lembra-se que nós falamos do nascimento, nascer de novo? Aqui a palavra metempsicose significa mudança da alma ou transmigração da alma. Só que o conceito que se dava na antiguidade, em algumas doutrinas ainda hoje também é dado, porque ela é uma crença muito antiga. Vamos ver aqui, por exemplo, dos egípcios, dos romanos, dos chineses e dos hindus, e também dos gregos nós já falamos. Os antigos egípcios, os antigos gregos, os antigos romanos, chineses e hindus acreditavam na metempsicose. Meta, mudança, transmigração da alma em outros corpos. Como os esquimós ainda mantêm essa crença. Mas sabe a diferença entre essas crenças antigas e essa concepção da doutrina espírita? É que essas crenças antigas davam ao indivíduo a sensação da transmigração da alma, a mudança da alma na habitação de outros corpos que poderiam ser de animais e também de homens. E há mesmo algum grupo que pensava em vegetais. E lá pelas tantas do Livro dos Espíritos, como por exemplo a pergunta 611, Allan Kardec vai indagando e vai tirando considerações, conclusões, e o Espiritismo não adota a teoria da metempsicose, isso é da transmigração da alma do espírito em animais, porque seria um retrocesso no aspecto da evolução. Vencidas essas etapas, o espírito ele vai adquirindo a forma humana como nós a conhecemos e vai realizando as suas experiências durante muito tempo nessa forma. Então, para o espiritismo não existe a metempsicose, existe o processo da reencarnação, que é a volta do espírito em um novo corpo confeccionado especialmente para ele realizar novas experiências em uma outra vida, digamos assim. Então, esse estudo, se você quiser fazer de maneira bem circunstanciada, de maneira metódica, paciente, cuidadosa, deve ser remetido para o capítulo número 4 do Livro dos Espíritos. Faça essa leitura e esse estudo e você vai ter um importante conhecimento a respeito dessa matéria. No capítulo Pluralidade das Existências, a partir da questão 330, que é uma recomendação que nós fazemos para você. Abra o Livro dos Espíritos e estude com carinho, com atenção, esse assunto a partir da pergunta número 330.
Agora nós vamos fazer o nosso intervalo e retornamos logo a seguir para continuar com esse estudo a respeito de reencarnação. Alguma dúvida a respeito do que ele falou? Não? Eu só queria falar uma coisinha a respeito. Kardec usa pluralidade das existências e devidas sucessivas. Mas o termo mais correto seria pluralidade das existências. Porque o que nós temos aqui como encarnado não são vidas sucessivas, e sim existências sucessivas. A vida é uma só, é a vida do espírito, que é linear. Ela não tem interferência. A vida do encarnado, sim. Ele encarna e desencarna, encarna e desencarna. Então isso é uma existência. Uma existência seria como encarnado. A vida seria do espírito. E a pluralidade das vidas, das existências, é um fundamento do espiritismo e é um dogma, não no sentido de imposição de fé, mas no sentido de princípio, sem o qual não se é espírita. Se nós não temos por princípio a pluralidade das existências, não aceitamos esse princípio, esse dogma como princípio, nós não somos espíritas. Podemos ser espiritualistas, qualquer outra coisa menos espírita. Tá bem? Só para ficar bem claro. Voltamos em Espiritismo agora a esse estudo que estamos fazendo de um dos 14 princípios da doutrina espírita, reencarnação. Eu preciso fazer um comentário que eu esqueci. Ele falou logo no começo do vídeo a respeito dos espíritos puros, primeira ordem. E ele fala, como Kardec define mesmo, o espírito puro ele não tem nenhuma influência da matéria, mas não é por causa do corpo. O espírito puro não encarna mais, então não pode ser por causa do corpo. O que ele quis dizer é que o espírito, não sendo mais obrigado a encarnar, ele não sofre mais a influência do corpo físico. Mas não é só do corpo físico, ele não sofre mais nenhum tipo de influência material ou da matéria. Ele tem poder absoluto sobre a matéria, diferentemente de nós, que estamos sujeitos à influência dela pelo corpo e das mais variadas formas. Tá bem? Jesus é um exemplo do espírito puro? Eu acredito que sim. Eu particularmente acredito que sim. Um espírito puro. Jesus de Nazaré é um espírito puro. E Kardec é um espírito superior. Tema muito importante, porque é o momento em que o Espiritismo apresenta as explicações de todas as dúvidas, das diferenças que existem no mundo material. Só é possível responder a inúmeras indagações, perguntas e dúvidas que nós temos sobre a vida aqui na Terra através da teoria da reencarnação. O Espiritismo tem, a partir da pergunta 330, um conteúdo muito grande sobre o assunto. E nós convidamos você, então, para a leitura dessa importante obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. No capítulo 4, então, que Allan Kardec dá o título de Pluralidades das Existências, ou das vidas sucessivas, como quiserem, nós vamos tendo, então, a oportunidade de examinar esse assunto. E é importante conhecermos, porque nós vamos tirar essas dúvidas que nós temos. Quem é que produz a nossa reencarnação? Quem é que programa? Vamos usar essa palavra apenas como forma didática de apresentar. E a partir dessa pergunta 330 nós temos todas as indagações feitas por Allan Kardec e que atendem a essas dúvidas que todos temos a respeito deste assunto. Então, reencarnação, palavra volta do espírito a um novo corpo para fazer novas experiências e extrair novos conhecimentos. Pelo propósito do estudo, temos que dizer que a reencarnação é uma lei natural para todo o universo. Não é só no planeta Terra, não. Para todos os mundos habitados.
voltará uma existência em um novo corpo, depois do espírito ter passado um certo tempo em estado de erraticidade. Já falamos 3 vezes em nosso programa, para fixar. Nós temos que ter essa fixação ligada com o conceito espírita sobre reencarnação. Não tem nada a ver com a metempsicose da transmigração da alma humana em animais e nem em vegetais, e somente em corpos humanos, de acordo cada vez mais com as novas civilizações no processo da evolução do espírito. Então, quando nos perguntar o que é reencarnação, nós temos que responder que à luz do conhecimento espírita é a volta do espírito em um novo corpo, confeccionado especialmente para uma nova existência. Ele se faz experiências novas, ele se extrai conhecimentos maiores. E ela começa conforme você já leu ou vai ler no Livro dos Espíritos, desde o momento da concepção. Após a morte física, o espírito entra em um novo estado. A partir do instante que o espírito rompe todas as ligações fluídicas com o corpo físico, ele fica em um novo estado. Esse novo estado, o espiritismo chama de erraticidade. Por às vezes adequação de termos, ou então busca de uma nova forma de comunicação. Você já ouviu a palavra plano espiritual, mundo espiritual, mas na realidade o espírito ele fica num estado novo, um estado de erraticidade. Eu falei novo, mas é o estado natural dos espíritos. A reencarnação, portanto, é uma lei natural. Se é uma lei natural, faz parte das leis divinas, das leis criadas por Deus, pelo Criador. Deus criou o espírito, a matéria, o espírito para agir sobre a matéria, fazer experiências e extrair novos conhecimentos. Para que isso possa acontecer, para atender o grandioso projeto que é a evolução, a fim do espírito atingir a perfeição relativa, se faz necessário ter um conjunto de leis para que haja provimento a esta necessidade. Este conjunto de leis, de providências, o Espírito chama de leis naturais. E a reencarnação é um processo, é um meio, um caminho onde o Espírito pode realmente ter oportunidades novas de realizar novas experiências, chama-se reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. E, portanto, é uma lei natural. Se a reencarnação é uma lei natural, ela acontece naturalmente. Por um processo que nós vamos falar bastante aqui em um dos nossos próximos programas, que é o processo de atração magnética entre os espíritos. Porque eu tenho que saber como é que começa o processo da reencarnação. Afinal, o que é que pode reunir os espíritos que devem fazer parte de uma família, fazer parte de um grupo social, para fazer novas experiências, ligando-os aos acontecimentos do passado, isto é, aos acontecimentos de outras vidas, de outras existências, e para dar oportunidade do espírito, então, experimentar acontecimentos novos. A cada minuto em nossa vida, nós realizamos experiências novas. Ou essas experiências são absolutamente teóricas, onde usamos só o processo da intelectual, ou então através da prática, que é a realização material dos propósitos intelectuais. A reencarnação, necessariamente por ser uma lei natural, fazer parte do conjunto de leis naturais, está ligada a outras leis que são naturais. Nós vamos citar as 5, porque assim ficará mais fácil de entendermos aqui em Espiritismo Agora como é importante o conhecimento espírita para dar essas explicações que nós precisamos. Primeiro é na lei de imortalidade. Lei de evolução. A reencarnação está ligada à lei de imortalidade, ligada à evolução.
reencarnação ligada à lei de livre-arbítrio e lei de causa e efeito. É através desta ligação de leis que o espírito pode, suportado por elas, fazer as suas experiências. Imortalidade, o espírito é criado e não vai desaparecer, não vai morrer, não tem fim. A lei de evolução, que é um processo natural segundo o qual ele faz experiências e extrai novos conhecimentos. A lei de reencarnação, que há novas possibilidades de o espírito conviver materialmente com outros espíritos, é uma oportunidade, porque ele vai residir em um corpo novo. Livre-arbítrio e causa e efeito. O livre-arbítrio é a liberdade de pensar, de falar e de agir. É uma lei natural. No universo inteiro existe a lei do livre-arbítrio. É a lei de causa e de efeito. Lei de causalidade. Tudo que nós pensamos causa alguma coisa. Tudo que nós fazemos também é causador e, portanto, terá consequências. Causa e efeito. Nesta ligação é que o espírito vai transitar para poder extrair conhecimentos. O que vale mesmo é a extração de conhecimentos intelectuais e conhecimentos morais, intelectuais e morais, para chegar à perfeição relativa. O que vem a ser perfeição relativa? Quando a gente fala de processo de evolução, precisa entender que a evolução ela é infinita. Não há forma conceitual de nós entendermos a vida e entendermos o que significa o infinito. E chegar ao momento em que o espírito atinge o grau máximo do que é possível atingir do ponto de vista das experiências intelectuais e das experiências morais. Portanto, o espírito realmente tem novas oportunidades até atingir. Lembra-se que nós falamos aqui, Kardec fez um alinhamento de 3 ordens para facilitar no processo da classificação de adiantamento espiritual, é dar uma ideia do que é a evolução. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A terceira dos espíritos imperfeitos, a segunda dos espíritos bons ou bons espíritos e a terceira dos chamados espíritos puros. É o espírito que já fez toda a trajetória anterior e que atinge a esse grau máximo da perfeição relativa. Para alcançar o que os espíritos disseram a Allan Kardec, chamaram de perfeição, todos os espíritos progridem através da aquisição de conhecimento. Temos falado permanentemente isto, porque não podemos ter nenhuma ideia de que a evolução se dá por presente. É por conquista individual, desde o momento da sua criação. O espírito faz evolução e ele vai realizando as suas experiências, vai evoluindo, fazendo novas experiências, evoluindo, até chegar no máximo do que é possível alcançar e ainda assim, relativamente. Por que nós estamos falando desta maneira? Porque não podemos ter a ideia de que um dia, um momento futuro, o espírito de tanto evoluir, não precisando mais evoluir, ele chega a Deus, porque existe essa teoria, mas ela não é espírita. O espírito jamais vai ver Deus, porque o espírito é criatura e Deus o Criador. Dá para entender bem isto? E é preciso ter essa compreensão, porque senão nós misturamos as doutrinas ou as teorias e mudamos a teoria espírita. E é preciso que compreendamos, então, que somos criaturas em processo de evolução até atingirmos o grau máximo da perfeição relativa. E só é possível através das experiências que o espírito faz. Para alcançar maiores resultados, mais rápidos, se é que nós podemos assim dizer, o espírito tem que se aplicar mais, tem que se dedicar mais, empenhar-se mais. Quanto mais e melhor ele usa a inteligência, a vontade e o pensamento, mais ele progride. Aí reside, inclusive, o momento de nós entendermos quais são as diferenças. Por que alguns espíritos aprendem mais do que os outros? Porque alguns têm melhores condições, reúnem mais sabedoria, mais conhecimento do que outros.
Todas essas dúvidas são dirimidas quando nós entendemos desse assunto ligado com a lei de evolução e de reencarnação. Quando o espírito está em erraticidade, em estado errático, isto é, ele não está mais encarnado, ele aprende e colhe ensinamentos teóricos, porque não tem como ele fazer prática isso quando está fora da matéria. Ele só vai praticar quando ele voltar em uma nova vida. Um novo corpo especialmente feito para aquelas experiências. Agora nós vamos ter que dar uma parada aqui no nosso estudo, o nosso tempo terminou e voltaremos no nosso próximo programa a continuar com esse tema reencarnação. Escreva para Espiritismo Agora, está aparecendo aí em sua tela o nosso endereço. Mande a sua carta, nós vamos responder a todas elas. Pela sua atenção, o nosso agradecimento e até o nosso próximo programa. Alguma dúvida a respeito? Não. Tem? Só um minutinho. Fala. No livro dos Espíritos, não está que os Espíritos puros veem a Deus? Sim. Kardec faz essa pergunta, eu inclusive ia comentar isso. Kardec faz essa pergunta, se algum dia o espírito chegaria a ver a Deus. Que sim. Que o espírito evoluiria a tal ponto de, num determinado momento, ver a Deus. Agora, em que condição, né? O que estava pensando o espírito quando ele respondeu isso, é o que é difícil dizer. Porque Deus, como ele não está na sua criação, ele pode ter respondido isso querendo dizer o seguinte: ele vai evoluir tanto, ele vai progredir tanto, a palavra correta é essa, progressão dos espíritos, ele vai progredir tanto a tal ponto que ele vai entender de maneira completa o conjunto, a complexidade do conjunto. Ou seja, ele vai entender o Criador de tal maneira que é assim como ele visse o Criador. Ele está vendo a sua criação, como ela é feita, como ela é produzida, como ela acontece. Não é? Então, seria como se você estivesse visualizando o Criador na sua criação. Como você vê o autor de um quadro na sua obra, coisas do gênero. Porque ver no sentido literal da palavra, nós jamais veremos o Criador, porque ele não está na sua criação, ele está fora da criação. Não tem o mesmo sentido, aquilo que o Espírito respondeu para Kardec, não tem o mesmo sentido de pensar em ver alguma coisa, nós pensarmos em ver alguma coisa. Eu estou te vendo, e você é um Espírito, está encarnado, eu estou encarnado também, então eu consigo te ver. Isso significa ver para nós. Agora, o que significa ver para o Espírito? Qual é o grau de complexidade disso? O que significa exatamente isso? A gente só pode imaginar que é pelo fato de ele compreender o funcionamento do conjunto, a complexidade do todo. Alguém tem mais alguma pergunta? Continue aí. Era mais ou menos isso. Por que a afirmação que nunca veremos Deus? A criatura não pode conhecer seu Criador? Não. É isso? Não, porque ele não está na sua obra, ele está fora da obra dele. Né? Se ele estivesse dentro da obra dele, ele seria criatura e não criador. Né? Ele estando fora da criação, ele não é criatura, e sim criador. Da mesma maneira que um homem, quando cria uma máquina, ele não está dentro da máquina. Né? A máquina é criação dele. Portanto, ele não está dentro da máquina, ele está fora da máquina. Ele é o autor da obra, mas não é a obra em si. Quem fez essa pergunta? A Dada. Legal. Podemos dar continuidade então? Olá, amigos. Sejam bem-vindos à 20ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de ler, de estudar e aprender os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual.
Espiritismo Agora é um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as instituições aqui da cidade de São Paulo. Estamos realizando este trabalho voltado exclusivamente para a divulgação dos livros de Allan Kardec, que estuda a doutrina espírita. O tema de hoje, de acordo com o que vimos realizando dos princípios fundamentais da doutrina espírita, é o que nós já começamos no programa anterior: reencarnação. E vamos então apresentar aqui para vocês, em forma de resumo, visto que, conforme temos dito, a melhor maneira de se aprofundar no estudo da doutrina espírita é ler com muita atenção as obras de Allan Kardec. Neste caso, o Livro dos Médiuns inicia o Livro dos Espíritos inicia este estudo. Bom, primeiramente vamos saber o que é reencarnação. É uma curiosidade de muita gente. Muitas pessoas fazem perguntas sobre esse assunto. Aliás, é um tema que persegue o homem desde os primórdios da nossa história. Reencarnação. Olha, já separei aqui para você observar na tela o prefixo re. De volta, de novo, de retorno. E a ação. A ação de reencarnar. Reencarnação. O significado da palavra é este. Olha, novamente aqui, reencarnação. Uma ação de reencarnar, uma ação de fazer voltar a carne, de retornar a encarnar, ou ainda de simplesmente, numa única frase, retornar a carne. Tornar a encarnar. Estamos fazendo aqui uma explicação do significado da palavra reencarnação, para entrarmos no mérito do estudo desse tema, que são vários programas especialmente elaborados, organizados, feitos para esta explicação. Tornar a encarnar. Ou ainda, como está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 330, dessa obra fundamental do conhecimento espírita, a volta do espírito à vida corporal. Ora, a palavra volta é que já esteve na vida corporal e agora retorna nessa mesma situação. Ou ainda, conforme também está lá no Livro dos Espíritos, pluralidade das vidas sucessivas, vidas que se sucedem. Ou ainda, a volta do espírito em um novo corpo. Agora vamos começar dando mais detalhes a respeito do significado do termo, significado da palavra reencarnação. A volta do espírito em um novo corpo. Não é no mesmo corpo, mas num novo corpo. Antigamente, na história da nossa humanidade, e por isso podemos dizer, lá no passado longínquo da nossa história, a palavra que era usada é esta que está aí na tela. Palingenesia. Uma palavra muito antiga. Tem a ver com esse termo que nós estamos estudando hoje. É um termo grego e que era usado nos primórdios da nossa história. O significado da palavra palingenesia é este que nós vamos mostrar. Vem do grego, palin, que significa de novo, e gênesis, que significa nascimento, ou seja, nascer de novo. Palin, de novo, gênesis, nascimento. Novo, nascimento. Palingenesia. Significa, então, nascer novamente. Palingenesia, a palavra que se usava há muito tempo atrás da nossa história, agora nós usamos a palavra reencarnação. Doutrinariamente, o Espiritismo adota esse termo, se acomoda dentro desse termo para fazer uma explicação de uma lei natural.
Conforme nós temos dito aqui em nosso programa, desde o primeiro, são 5 as leis naturais prioritárias, principais, fundamentais para a vida em todo o universo. A lei de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Essas são as 5. Depois existem os 9 consequentes princípios desses 5. Então, palingenesia, nascer novamente, através de renascimentos sucessivos. A ideia antiga, dentro desse significado desse termo, é esta: os renascimentos que se formavam sucessivamente para dar atendimento a uma necessidade de origem espiritual. E esses renascimentos sucessivos sempre se referem aos mesmos indivíduos. Então, o mesmo espírito retornando a uma nova existência para fazer novas experiências, novos conhecimentos e seguir em frente na sua evolução. Retorna. Isso já dá para a gente uma ideia bastante interessante de se abordar aqui. Que nós ficamos, durante um certo tempo, em regime de vida corporal, saímos desse regime de vida corporal, ficamos um outro tanto de tempo em estado de erraticidade, tudo isso vamos falar ainda hoje, um tempo que varia de acordo com as necessidades, e depois nós retornamos a uma nova existência corporal. Estamos enfatizando aí esse assunto ligado com a existência corporal para não deixarmos nenhuma sombra de dúvida que quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos vivenciando uma existência corporal. O espírito usa do corpo para fazer experiências materiais. E a forma é sempre progressiva. O que vem a ser isto? Que há um progresso de cada existência, de cada vida corporal, e o espírito vai aprendendo e sucessivamente ele vai evoluindo. A outra palavra que também está ligada com esse estudo da reencarnação é esta que está aí na tela: metempsicose. Vamos ver o que significa essa palavra. Meta, que significa mudança, em psique, que significa alma. A alma em alteração, em mudança. Metempsicose. A palavra também é antiga. Vem logo depois da palavra anterior que nós salientamos, que é a palingenesia. Então, metempsicose, mudança, transmigração da alma. Só que durante o tempo em que esta palavra prevaleceu e ainda prevalece em algumas culturas, essa transmigração da alma não significa apenas e tão somente, como nós entendemos no Ocidente, da vida do espírito fazendo alterações através da sucessão de existências, o espírito retornando a um corpo. E essa crença da metempsicose também é muito antiga. Nós vamos fazer aqui agora, a partir de agora, um alinhamento das considerações, a fim de nós entendermos essas três palavras que mencionamos hoje: reencarnação, palingenesia e metempsicose. Os chineses, por exemplo, e a propósito, dizer a você que alguns estudiosos consideram a civilização chinesa a mais antiga do nosso planeta. Se é mais antiga, com toda certeza tem uma soma maior de conhecimentos e de experiências anteriores. Então, os chineses, durante toda a sua cultura, e através de um dos grandes educadores da China, o Confúcio, mantinha no quadro de explicações sobre a vida esse assunto ligado com a transmigração da alma, a ideia da reencarnação.
Da mesma forma, Tao Tse, também um dos grandes educadores da civilização chinesa, mantinha a ideia espiritual da transmigração da alma. E Buda também apresenta em toda a sua teoria espiritual, religiosa, a ideia da transmigração da alma. Então, os chineses, que fazem a cultura milenar, a mais antiga do nosso planeta, já traz em si, do ponto de vista pedagógico, o ensino espiritual, o ensino cultural religioso sobre a reencarnação. Os hindus também mantêm dentro do conhecimento da sua cultura religiosa a ideia da transmigração da alma. Estamos falando da reencarnação, então nós podemos dizer que envolve espiritualmente esse tema dentro dessa cultura. O hinduísmo é com certeza a mais antiga religião da Índia. E no seu conhecimento, nos seus livros, nas suas lições religiosas, apresenta essa sugestão da transmigração da alma. O jainismo também é uma seita religiosa da Índia, também traz em si o mesmo conhecimento. E o sikhismo, que faz parte também do quadro das seitas religiosas da Índia, também uma das mais antigas civilizações, apresenta no seu quadro cultural religioso a ideia da transmigração da alma. Agora nós vamos fazer um breve intervalo em nosso programa e retornamos logo mais para continuarmos com esse tema. Bem, estávamos falando então do sikhismo antes do nosso intervalo. Sikhismo, jainismo e o hinduísmo. As três principais aqui, vamos considerar desta forma, das seitas, que são muitas, as múltiplas seitas que formam a religião hinduística. Falamos do budismo anteriormente, estão lembrados, que nasce ali na Índia. E falamos da China porque há uma forte influência da corrente budista dentro do quadro de explicações espirituais, que envolve também a sugestiva ideia da transmigração da alma. E como a religião mais antiga da Índia é o hinduísmo, certamente é nele que nós vamos nos demorar por vezes no estudo histórico a respeito deste assunto, deste tema. Não é este o objeto de espiritismo agora, mas se você estiver interessado, hoje existe aí um vasto material de informação a respeito dessas duas concepções, China e da Índia, a respeito deste tema. Há um livro que ele é muito importante para o registro histórico dessas informações religiosas e do comportamento social também, que é o Bhagavad Gita, e que foi escrito há milhares de anos e que descreve todo um trabalho em forma de harmonização do homem com a vida. A própria palavra já se diz que é a canção de Deus, é o concerto universal da harmonia, equilibrando o universo através das leis de Deus, e que se traduz por um forte diálogo entre o mestre e o discípulo, onde existem conotações muito rigorosas, digamos, sobre essa ideia que nós estamos falando aqui, que é da reencarnação. E nesse livro, então, esta frase pode coroar, assim, o pensamento da civilização da Índia sobre este tema, porque, conforme eu disse, há um forte diálogo entre o mestre e o discípulo. Como se deixam vestes gastas para usar vestes novas, assim o espírito deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Está lá, textualmente é assim que se escreve nesse livro
editado há milhares de anos atrás. Eu, diz o mestre para o discípulo, tive muitos nascimentos, ó Ariuna, e tu também. O que significa isto? Está mencionando esta lei natural, que é o da transmigração da alma, do espírito, que retorna tantas quantas forem necessárias, às vezes, para realizar toda a sua trajetória de evolução. E olha, estamos falando aqui em nosso planeta, mas conforme sabem, o Espiritismo examina esse assunto ligado inclusive com a vida social dos espíritos em outros mundos habitados. Da mesma forma, olha, nós falamos da China e falamos da Índia, vamos nos localizar também na concepção egípcia. E, com toda certeza, todos nós sabemos que se trata de uma civilização igualmente muito antiga. A ideia da imortalidade, por exemplo, é muito forte, inclusive nos escritos deixados pelos egípcios, essa fantástica civilização antiga. A ideia de que o espírito não morre e de que depois da morte física ele realmente vai ainda manter um relacionamento de vida com outros espíritos. A concepção de que vai utilizar os instrumentos, as roupas, a alimentação que tinha quando aqui viveu na Terra. Essa ideia da imortalidade leva para esse assunto ligado com os renascimentos, ou seja, a reencarnação. Na Índia, a ideia, quando nós falamos da metempsicose, a ideia sugestiva era de que o espírito, ao retornar, não apenas poderia voltar no corpo humano, como também voltar a vivenciar, a dar vida a plantas e também a animais. Essa ideia da metempsicose, e isso também acompanha em diversas fases dessas culturas que nós estamos citando aqui. Não é o mesmo conhecimento que nós temos hoje a respeito do significado da reencarnação, porque o Espiritismo não adota essa ideia da transmigração da alma, retornando a dar vida a um corpo de animal ou de planta, absolutamente. A explicação da imortalidade e da reencarnação com vistas à evolução diz bem de que o espírito ele reencarna depois de adquirir a forma humana em outros corpos da mesma forma humana. Então, já por aí nós vemos que existe uma grande diferença desses conhecimentos anteriores com o novo conhecimento que o Espiritismo apresenta a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, lá na cidade de Paris. E, por falar em civilizações antigas, vamos também chamar agora mais de perto para o nosso trabalho de hoje as ideias mitológicas da Grécia Antiga. O que nós estamos vendo aí na tela é uma gravura que descreve um dos personagens mitológicos da Grécia Antiga. Estamos falando de Orfeu. Orfeu vem participar desse quadro de informações sobre o tema de hoje, porque ele inicia e faz aconselharia, faz uma sugestão a você que gosta deste assunto, a ler dentro da mitologia grega a história de Orfeu. Por quê? Porque Orfeu, olha, vocês estão vendo aí a figura, essa ilustração de Orfeu, o deus da mitologia grega, já com a sua harpa. Ele era músico, deus da música. Ele sugeria e falava tocando a sua harpa, e como ele era um virtuoso na música, quando ele começava a tocar, todos ficavam à sua volta ouvindo,
há mesmo dentro das descrições mitológicas a ideia de que as pessoas, os animais e os pássaros ficavam quietos ouvindo Orfeu. Orfeu iniciou dentro do processo da filosofia, e devido aos fatos decorrentes da sua vida, a ideia de que o espírito voltava algumas vezes aqui na Terra, essa ideia da reencarnação, da mitologia grega, o orfismo, quer dizer, o movimento voltado ao deus Orfeu, se traduz por uma lição bastante interessante, porque os órficos, eles adotavam esse pensamento sugestivo da reencarnação. E é bem interessante observar o que se passava com as lições de Orfeu e desse movimento por ele iniciado mitologicamente, é de que, falando da reencarnação, ele registrou e registrava a ideia conceptiva do bem, do mal, da pena, da culpa e da reparação. Vocês estão vendo aqui um mosaico muito antigo que foi encontrado em uma vila romana, mostrando a Orfeu ali, o deus da mitologia grega, e que falava e cantava e tocava o seu instrumento musical, e os animais estavam ali à sua volta assistindo, ouvindo pacificamente. E então ele divulgou, dentro dessas ideias mitológicas lá na Grécia, a ideia da expiação das faltas e dos crimes que se cometiam. A ideia da expiação. Fique bem com essa palavra aí no seu caderno, no seu pensamento também, para trabalharmos um pouco a respeito desta ideia de Orfeu, dessa sugestiva ideia mitológica, que vem a ser apresentada posteriormente pelos estudos da psicanálise, e nós vamos tocar um pouco neste assunto, porque nasce dessa ideia mitológica essa concepção das faltas e dos crimes, dos castigos e das punições. Os órficos, então, seguidores das ideias de Orfeu, resolveram o problema da culpa de uma forma bastante original na cultura grega. E resolveram que, dessa forma, a culpa é sempre de responsabilidade individual de cada pessoa. Ninguém é culpado pelo mal de outrem. E que é a pessoa que é responsável pelo ato que traz a culpa, ela própria paga tudo aqui ou ainda quando desencarnar-se. Isto é, no além. E também em outras encarnações até a catarse final. Conforme vocês estão vendo, aí já nasce a ideia bastante interessante que lá na Grécia Antiga, dentro da mitologia. Esse assunto nós vamos continuar em nosso próximo programa, porque esse tema ele é bastante vasto e nós vamos procurar atender a toda a necessidade do conhecimento. Agora, você que anotou a palavra expiação, anote também esta palavra catarsis, ou catarse, como você quiser anotar, porque ele vai ser objeto do nosso estudo. Nós vamos ter que dar uma parada aqui, mas eu quero dizer que estamos muito contentes com as cartas que estamos recebendo dos nossos amigos telespectadores, tanto você que vê através da internet, como nos programas de televisão. Continue escrevendo, diga para nós qual é a emissora que está transmitindo o nosso programa, para nós sabermos identificar de onde você está mencionando, falando. Apresente as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas recomendações, as suas críticas. Nós responderemos a todas. Como o volume é muito grande, estamos respondendo pouco a pouco a todos aqueles que estão nos escrevendo. O Espiritismo agora agradece a sua preciosa atenção e o convida para o nosso próximo programa. Muito bem, gente. Ficou alguma dúvida? Está tudo bem claro?
Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então podemos encerrar? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas por este estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.